Nuestros más cordiales y fraternos saludos a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, amigos, en todo lugar donde nos acompañen. Que Dios los bendiga grandemente en este momento especial. El grupo de estudio Centinelas del Evangelio Eterno tiene a bien presentar una serie de estudios para que cada uno de nosotros podamos cada vez más fortalecer nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, el crecimiento de nuestra vida espiritual. Dios bendiga grandemente a todos vosotros y su Santo Espíritu os colme de grandes bendiciones. Apreciados hermanos, amigos, hoy vamos a tener un tema muy especial basado en la palabra de Dios, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, el verso 1. Vamos a dar lectura lo que la palabra de Dios dice. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Con esta meditación de la palabra de Dios vamos a postrarnos de rodillas y vamos a elevar una oración. Padre nuestro que habitas en el lugar santísimo del santuario celestial, en esta hora te rogamos tu bendición por cada uno de nosotros y tu Santo Espíritu nos colme de grandes bendiciones al oír tu palabra, quede en nuestra mente, en nuestro corazón, para vivir a esa luz que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, una vez más saludamos muy fraternalmente a todos vosotros, donde quiera que se encuentren, que en nuestras oraciones rogamos Dios bendiga vuestros hogares. Vamos a tener un tema muy especial en esta hora que lleva como título una pregunta: ¿qué han visto en tu casa? Vamos a oír este tema en la voz de nuestro querido hermano pastor Yoraí Pereira. Y no se olviden a poder suscribirse en nuestro canal que tiene por nombre Antorcha MR. Y cada vez que subamos un video espiritual, un tema que será de mucha fortaleza para vosotros, la notificación llegará a vosotros. Mis queridos, entonces vamos a tener este tema especial: ¿qué han visto en tu casa? Con nosotros, nuestro querido pastor. Estoy muy contento de estar con los hermanos. Agradezco al hermano Gabriel por el amable convite para estar con los hermanos. También envío saludos aquí de nuestros hermanos de California. El más importante es que el amor de Cristo nos une como hermanos, ¿no? Y que Dios esté con nosotros en este sábado y que su palabra también pueda edificar a la iglesia, a los hermanos que aquí están, de manera que podamos acercarnos más de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Quiero pedir a todos que oren para que el Espíritu de Dios pueda usarme y también pueda impactar a los hermanos con el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. Todos los años yo he hecho el programa del año bíblico, la lectura de la Biblia en un año, y cuando estudio los libros de los reyes, como ahora acabé de estudiar, hay algunos capítulos, la historia de algunos reyes que me llaman la atención y que Dios nos enseña muchas lecciones. Y uno de los reyes que me llamó la atención, que me impresionó, y pienso que va también a impresionar a los hermanos, es la historia del rey Ezequías, que se encuentra en el libro de Segundo Reyes, capítulo 20. Vamos pedir con los hermanos que tengan sus Biblias abiertas ahí. Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda Reyes, capítulo 20. Vamos a empezar el versículo 1, que habla: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte,
Quando ele habla aqueles dias, irmãos, aqui está hablando do século 7 antes de Jesucristo. Então, estamos falando de algo que ocorreu já há muitos, que ocorreu há muitos anos, não? Mais de 2.700 anos que ocorreu, que nós outros vamos estudar. Pelo mesmo que ocorreu muito tempo antes de Jesucristo, há muitas verdades para nós outros aprender aqui. E habla que ele estuvo enfermo de muerte. Então, o profeta Isaías, hijo de Amós, foi a ele e lhe dijo: assim ha dicho Jeová, pon em ordem tu casa, porque vas a morir e não vivirás. Hermanos, receber uma notícia que vai a morir é algo que impacta, que qualquer um que recebera este mensagem iba a se quedar impressionado, não? E o profeta Isaías foi com um mensagem direto de Deus, dizendo: pon em ordem tu casa, porque vas a morir e não vivirás. A palavra pon em ordem tu casa significa que a casa do rei Ezequias não estava em ordem. A expressão poner em ordem significa poner a casa em harmonia com a vontade de Deus. Possivelmente sua esposa, ou seus filhos, ou ele mesmo, não estava vivendo em harmonia com a vontade de Deus. Possivelmente não estavam praticando os cultos da manhã, os cultos da tarde. A maneira como estava se tratando dentro da família, dentro da casa, não era a maneira apropriada, indicada por Deus em sua palavra. Talvez a maneira como estava tratando sua esposa, ou a esposa tratando ele esposo, não estava correto. Talvez não estavam praticando a guarda do sábado. Há muitas razões porque a casa de Ezequias não estava em ordem. Pela recomendação de Deus para o profeta foi: pon em ordem tu casa. Hermano, e creio que este mensagem atravessa o tempo e chega a nossos dias. Deus também habla com nós outros: pon em ordem tu casa. Que tu família esteja em harmonia com a vontade de Deus. Que vocês estejam praticando a palavra de Deus em sua família e em sua casa. E aqui habla: porque vas a morir e não vivirás. Irmão, o rei Ezequias se quedou muito chocado quando recebeu este mensagem de Deus. Imagina que Deus dirigirá a você, irmão e irmã, los que estão me escutando, trata de poner sua vida em ordem, porque nessa semana você vai morrer. Imagina se você supiera que ia morrer essa semana. Quanta gente perdeu a vida agora com esta pandemia, não? Em Brasil, temos mais de meio milhão de pessoas que perderam a vida. Muitos irmãos morreram, irmãos queridos, amigos que conhecíamos, familiares. É possível que os irmãos que estão nos escutando aqui conhecem pessoas que perderam a vida também por esta pandemia, não? E ayer mesmo uma irmã que estava embaraçada aqui em Brasil perdeu a vida com a Covid. E a situação todavia não está terminada, não? Muitas outras pessoas vão morrer. Nós outros estamos aqui congregados hoje, nós outros sabemos apenas que hoje estamos vivos, mas não sabemos o que vai ocorrer amanhã, não sabemos o que vai ocorrer durante a semana, não sabemos o que vai ocorrer durante o mês de julho, ou o restante deste ano. Se todos nós outros que estamos aqui hoje, congregados, conectados, se ele fim de ano vamos estar vivos, nós outros não sabemos. Uma coisa nós outros sabemos, que todos nós outros vamos a morrer um dia, é verdade? Se Cristo não vier pronto.
Podría hacer una profecía, hermanos. Yo no soy profeta, pero podría hacer una profecía. Si Cristo no viene en el próximo 100 años, yo espero que Él va a venir pronto. No espero que va a demorar tanto para venir a Jesús. Pero si Cristo no viene daqui a 100 años, todos nosotros que estamos aquí vivos hoy, vamos a estar como muertos. Entonces, y alguien comparó que la vida es como una cola muy grande y todos nosotros estamos en esta fila, ¿no? Unos van más rápido que otros, pero una cosa que todos tenemos la certidumbre es que vamos a morir. Vamos a morir. Por lo tanto, este mensaje que Dios envió a Ezequías es un mensaje que Dios envía a mí. Pon en orden tu casa. La casa puede ser la familia. La casa puede ser la iglesia. Y la casa puede ser su vida también. Pon en orden tu vida, porque vas a morir y no vivirás. Y nosotros sabemos que cuando nosotros morimos, termina nuestra historia y nuestro destino está selado, ¿no? Porque si vamos a tener vida eterna o si vamos a tener la muerte eterna, todo eso es decidido mientras estamos con vida, pero no hay otra oportunidad después de la muerte. Tenemos la oportunidad mientras estamos vivos. Entonces, hoy es el mensaje de Dios a nosotros. Ponga su vida en orden, porque un día usted ha de morir. Y el versículo 2 habla, entonces, él volvió su cara hacia la pared y oró a Jehová, diciendo, oh Jehová, acuérdate, por favor, de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró con gran llanto, lloró amargamente, aquela com grande llanto. Hermano, me acordo, eu tuve meu cunhado, ele foi pastor, José Reinaldo Barbosa, trabalhava cá em Los Angeles, aqui em Califórnia, e se quedou enfermo, se quedou muito doente, e estava em hospital, e me acordo como se fuera hoje, sábado, por la mañana, que o médico vino a ele e lhe deu seu diagnóstico, dizendo que estava com câncer em los pulmões, e falou que tinha apenas 2 anos para viver. Foi uma notícia muito triste. Mi cunhado, esse pastor, chorou muito nesse dia com a notícia. Em verdade, solamente viveu 6 meses. Morreu em Brasília da mesma enfermidade, não? Ezequiel também se quedou muito triste com a notícia, chorou, pero aqui habla que ele volvió su cara hacia a parede e orou a Jeová. O que ele podia fazer é orar a Jeová. E ele foi sincero com Jeová quando orou, Senhor, sabe que he andado delante de ti em verdade? Se você ler a história do rei Ezequiel, ele foi rei bueno, rei que andou em los caminhos de Deus. Versículo 4 habla, e sucedeu que antes que Isaías saliese del pátio central, le vino la palabra de Jehová diciendo, vuelve el día a Ezequías, el soberano de mi pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de tu padre David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y aquí te voy a sanar. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Añadiré 15 años a tus días y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Dios usó al profeta Isaías, que volvió al palacio para dar a él esta noticia de la parte de Jehová. He oído tu oración. Hermanos, aquí hay otra lección. Dios siempre está dispuesto
a oír nuestras oraciones. Es otra verdad que aprendemos aquí. Siempre que abrimos el corazón a Dios, estamos angustiados, estamos agobiados, estamos enfermos, estamos dolientes, si estamos tristes, como estaba Ezequías, o si tenemos una familia que está muy enferma, que está doliente, no importa su condición, ora a Dios, haga como el rey Ezequías, busca al Señor, abra su corazón, abra su alma a Él, porque la oración es como abrir la alma, el corazón hacia Dios. Y Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración. Dios escuchó la oración del rey Ezequías. Y Dios añadió a él 15 años de vida, ¿no? Qué bueno. Imagina, cuando Ezequías escuchó esa noticia de la parte de Dios diciendo, añadiré a 15 años de vida a usted. Yo imagino que su propio semblante se cambió, ¿no? Estaba llorando, estaba muy triste, de repente ahora estaba muy feliz, estaba contento con la noticia de que Dios iba a añadir 15 años a su vida. No solamente esto, pero que Dios también lo libraría de las manos de sus enemigos. Porque sabemos que el rey de Asiria estaba rondando, estaba conquistando muchas naciones y ya había conquistado también a las 10 tribus, pero Dios prometió a Ezequías que iba a librarlo de las manos del rey de Asiria. Y Dios habló con él, en el tercer día subirás a la casa de Jehová. Imagina que si esto ocurrió en un sábado, Dios habló así, hasta martes usted va a estar adorando al Señor en su casa de oración. Imagina que si usted viera la noticia que va a morir durante esa semana y después Dios llega a usted diciendo, oh, está bien, usted oró, yo escuché su oración, usted no va a morir más esa semana, voy a le dar más 15 días y el próximo martes usted va a estar participando del culto de oración. Usted estaría muy contento, muy feliz, ¿no? Pero el versículo 7 tenemos una otra verdad que aprendemos aquí. Entonces Isaías dijo, tomad pasa de higos, la tomaron y la pusieron sobre la llaga, luego sanó. Interesante, Dios había dicho que iba a curar a Ezequías. Y de hecho Dios lo curó. Dios tiene poder de curar. ¿Por qué que Dios pidió que pusiera aquí una pasta de higos sobre la herida? Tal vez tenía una herida expuesta y no. ¿Y por qué Dios pidió que se pusiera una pasta de higos? Cuando en verdad era Dios que iba a curar, era Dios que lo curó. Él no fue curado por la pasta de higos, fue curado por Dios, ¿no? Pero ¿por qué Dios pidió esto? Aquí enseña la lección de cooperación. Tenemos que cooperar con Dios. Y también Dios nos bendijo con el mensaje de la reforma pro salud, ¿no? Nosotros conocemos las leyes naturales y Dios quiere que nosotros como un pueblo practiquemos las leyes de salud. Cuando practicamos las leyes de salud, podemos orar a Dios pidiendo que nos dé salud. Hermanos, hay una diferencia entre presunción y fe. Presunción es cuando uno pide o exige que Dios cumpla con sus promesas, pero las personas no quieren cumplir con las condiciones para el cumplimiento de las promesas. Cuando nosotros cumplimos con las promesas, podemos entonces pedir a Dios que cumpla con las promesas si nosotros cumplimos con las condiciones. Y aquí Dios nos quiere enseñar una lección de la reforma por salud. Debemos practicar las leyes naturales. Interesante que leyendo en nuestro libro Las frutas en la medicina doméstica, estaba leyendo sobre el higo y habla que el higo tiene
tiene esa condición terapéutica, ¿no? De sanar heridas. Si usted pone hilo sobre las heridas, puede sanar. Entonces, esta aqui é uma verdade que nós aprendemos aqui, não? Interessante que em alguns casos Jesus curava diretamente a pessoa, falava e a pessoa estava curada. Em outras ocasiões, ele fazia um emplasto de terra, não? De barro e ponia sobre os ojos de las pessoas. Então, aqui temos uma lição que aprendemos sobre a reforma por saúde, que é um meio deixado por Deus para que podamos ter saúde. Versículo 8 habla, entonces Ezequias preguntó a Isaías, ¿cuál será la señal de que Jehová me sanará y de que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Ele pediu uma señal de Deus. Podemos pedir señal de Deus, não? Pero, às vezes, duvidamos de la palavra de Deus. Muitas vezes, pedir señal é uma parte de fé. Pero Deus atendeu aquele pedido de Ezequias quando pediu uma señal. Versículo 9, leemos assim, Isaías respondeu, essa señal tendrá de parte de Jehová, de que ele hará hecho que ha dicho. Puede avançar la sombra 10 grados ou retroceder 10 grados? Ezequias respondeu, es coisa fácil que a sombra avance 10 grados, pero não que retroceda 10 grados. 10 gradas. Então, o profeta Isaías invocou a Jeová e ele hizo que a sombra retrocediese 10 gradas por las gradas que havia avançado em la graderia de Acaz. Hermanos, não sei se os hermanos se deram conta do que ocorreu aqui, essa señal de Jeová. Retroceder 10 gradas em la graderia de Acaz, era um relógio que havia, não? Os irmãos sabem que naquele tempo ele tinha essa maneira como eles marcavam as horas, não? Eu já pude mirar um relógio como esse que tinha Acaz em Brasil, e na cidade de Curitiba há um relógio desse em um jardim que há aí, não? Então, é um círculo que há em el piso. E aí como uma vara, alguma coisa em el centro, e à medida que o sol vai avançando, vai marcando a hora. Não sei se os irmãos entendem que estou falando, não? Esse era o relógio de Acaz, que tinha esse relógio. Antigamente era assim que marcava, era um círculo em el piso, aí um palo em el centro, e à medida que a sombra vai avançando, vai marcando as horas. Pero, hermanos, para que ele avançar a 10 grados, ou retroceder a 10 grados, tinha que ocorrer um fenômeno muito grande. Porque sabemos que em verdade, o sol não se move, não? É a terra que gira em torno do sol. E para avançar 10 grados, significa que a terra tinha que avançar seu movimento. Porque há dois movimentos. Há um movimento que a Terra hace ao redor de seu próprio eje, que é chamado o movimento de rotação, que ocorre em um período de 24 horas. E há outro movimento chamado de translação, quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol, que é um período de 365 dias, que é um ano. Pero, hermanos, avançar 10 grados significa que a Terra tinha que avançar seu movimento, tanto ao redor de seu próprio eje, como também ao redor do Sol. O retroceder 10 grados significa que a Terra tinha que volver, imagina que a Terra faz esse movimento, não? Tinha que volver 10 grados e depois de tomar seu movimento outra vez. Pero quero que os irmãos sepam que o movimento da Terra é um movimento muito grande, é quase como 1000 km por hora, que esse movimento, a velocidade é muito alta. Pero, hermano, Deus teve que fazer um milagre
um milagro. Sabe, a Terra teve que parar com seu movimento de rotação e de trasladação e volver o movimento de maneira contrária e depois retomar novamente seu movimento, sem que isso afetara a vida da Terra. E Deus hizo este grande milagro em Israel. Por que Deus hizo esse milagro? Por que Deus hizo esse milagro? Qual a razão por que Deus hizo esse milagro? Um milagre tão grande. Fazer a Terra parar seu movimento, retroceder e retomar seu movimento. Por duas razões. Primeiramente, para demonstrar o cumprimento de sua palavra ao rei Ezequias. Deus o amava tanto. Deus disse que ele ia curar-se. Deus disse que no terceiro dia ele ia adorar a Deus em sua casa de oração. E Deus, para cumprir sua palavra, hizo essa señal para demonstrar seu amor ao rei Ezequias. Então, irmãos, Deus está disposto a hacer todo, mover cielo e terra para nosso benefício. Deus nos ama, não? Às vezes pensamos que Deus não vai atuar em nossa vida, pero vamos ver aqui que Deus hizo esse grande milagre, tanto na vida do rei Ezequias, como também hizo esse milagre na própria natureza, em la terra, para demonstrar seu amor que tinha o rei Ezequias. Então, Deus hoje está disposto a fazer grandes milagres em nossa vida. Podemos ter grandes problemas, mas vamos nos acordar de que nosso Deus é maior do que nossos problemas. Podemos ter uma enfermidade, mas Deus é maior que nossa enfermidade. Podemos ter um problema com a família, mas Deus é maior. Vamos confiar em Deus. Deus está disposto a actuar em nossas vidas, como actuou na vida do rei Ezequias. Mas Deus também hizo esse milagre com um segundo propósito. Deus queria que a cura de Ezequias fosse conhecida em todo o mundo. Iba servir de testemunho a todas as nações. A história da própria humanidade poderia cambiar completamente se Ezequias tivesse entendido por que Deus hizo esse milagre. Vamos ler por que Deus hizo esse milagre. O versículo, vamos continuar lendo a partir do versículo 12, habla assim: em aquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque havia ouído que Ezequias havia estado enfermo. Irmãos, a quase 500 quilômetros de Israel, havia um povo, havia uma civilização que estava em crescimento, o Império Babilônico, não? E eles estavam crescendo, ia ser um império que ia dominar o mundo inteiro, e nós sabemos que mais tarde eles dominaram o povo de Israel. E os babilônicos eram estudantes de astronomia, eles estudavam astronomia, estudavam os astros, o estudo que os homens conhecem hoje, já vem desde os tempos dos babilônicos. Eles estudavam os astros, eles se deram conta de que algo ocorreu. Sabe, este retrocesso de 10 graus significava como 40 minutos. Foi um retrocesso de 40 minutos em el tempo. Eles se deram conta de que algo ocorreu em el movimento da terra. E quando eles se deram conta, os astrônomos que deste país falaram o que ocorreu, a terra não apenas parou, pelo retrocedeu em seu movimento, e saíram perguntando o que ocorreu, e souberam que isso havia sido hecho por el Deus de Israel, porque havia curado o rei Ezequias. E quando tomaram conhecimento de que Deus hizo esse milagre por a cura de Ezequias, eles prontamente falaram: temos que conhecer esse Deus, que hace tão grande milagre. E aqui habla que eles enviaram uma embajada, não? Cartas e presentes com embaixadores de Babilônia que foram hasta Jerusalém
para conocer el Dios de Israel, para conocer a Jehová. Este fue el propósito. Entonces, vimos que este movimiento de la tierra se dio para señalar al profeta, para el rey Ezequías, pero también para que los babilónicos pudieran conocer a Dios. Y ahí enviaron una embajada y llegaron a rey Ezequías, fueron hasta Jerusalén. Y cuando llegaron allá, o que ocurrió, hermanos, aquí que es el aspecto más triste de esta historia. Versículo 3, Ezequías se alegró por ellos y le mostró toda la casa de sus tesoros, la plata, el oro, los perfumes, los ungüentos finos, su armería y todo lo que había en sus depósitos. No hubo cosa que Ezequías no les mostrase en su casa, en todos sus dominios. Ezequías recibió los embajadores de Babilonia con una carpeta roja, ¿no? Vienen, están ligando que qué importante que yo soy. Mira que los babilónicos vienen para conocer a mí, ¿no? Y conocer a mi gobierno. Entonces, pero eles não vieram com esse propósito, eles não vieram ver o que Ezequias tinha, eles vieram allá para conhecer a Deus de Israel, para conhecer a Jeová. E quando chegou allá, Ezequias, em vez de falar do grande milagre que Deus operou em sua vida, em vez de falar do grande Deus que tinha, que eles adoravam esse grande Deus, em vez de falar da lei de Deus, que eles vieram para conhecer a lei de Deus, conhecer a verdade desse Deus tão grande que tinha, que fazia tão grandes milagros, Ezequias llenou seu coração de orgulho, de vanidade. E saiu agora mostrando todo o que tinha em sua casa, a plata, o ouro, os perfumes, os ungüentos finos, sua armeria e todo o que havia em seus depósitos. E o versículo 13 fala assim: não houve coisa que Ezequias não lhe mostrasse em sua casa e em todos os seus domínios. Uma pergunta: é isso que eles vieram a ser em Jerusalém, irmãos? Não foi isso. Vamos ler o que habla o versículo 14 agora. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Ezequias respondeu: han venido de país lejano de Babilônia. Ele perguntou: que han visto em tu casa? E Ezequias respondeu: han visto todo o que há em minha casa, nada há em mi depósito que não les haya mostrado. Aqui, o mesmo profeta que havia anunciado de que Deus añadiu 15 anos de vida para ele, o grande milagre que Deus operou em sua vida, agora foi enviado a ele com mensagem diferente. E perguntou: o que vieram em suas casas? De onde vieram esses homens? De onde han venido esses homens? Que disseram aqueles homens: de onde vieram a ti? Que vieram, que han visto em tu casa? Foi a pergunta. Hermanos, esse é o tema de nossa mensagem de hoje, porque Deus também ha enviado esse mensagem a mim, ha enviado esse mensagem a você através do profeta Isaías. Por isso que isso está registrado aqui na palavra de Deus. Isso não se quedou apenas como algo que se quedou na história. Deus permitiu que fosse registrado em sua palavra para nosso ensino, porque tudo que está registrado é para nosso ensino. Então, a pergunta que han visto em tu casa? O que han visto em tu casa? Hermano, que han visto tus vecinos em tu casa? Tus familiares quando vêm em tu casa, o que han visto em tu casa? Seus vizinhos conhecem a tu casa? Quando eles vêm a tu casa, o que você tem que lhe mostrar? Você ha mostrado os muebles bonitos que tem, o carro bonito que tem, a casa bonita que tem, como está arreglado tus muebles, como está bonita sua casa, todos os tesouros.
É isso que os vizinhos têm que ver em nossas casas? Qual foi a mensagem que Deus enviou a Ezequias al princípio? Põe em ordem tu casa. Os vizinhos querem ver que nossas casas estão em ordem. Em ordem significa que nossas famílias estão em harmonia com a vontade de Deus. Hermana White habla que uma família bem ordenada é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Se nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo estão vivendo em harmonia com a vontade de Deus, esse é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. Esse era o maior testemunho que Ezequias podia dar a los babilônicos. Mostrar o grande amor de Deus através de uma vida em harmonia com sua vontade. Mas não foi isso que os babilônicos vieram. Eles vieram apenas as coisas materiais. E, infelizmente, às vezes ocorre o mesmo com nós outros. Nossa família, nossos vecinos, os que vêm a nossa casa, não podem ver uma casa que está em ordem, uma casa limpa, uma casa aseada, uma casa onde os cultos da manhã, da tarde são praticados, uma casa onde os filhos estão em harmonia com a vontade de Deus, com a família, não? Por lo tanto, irmão, esta é a mensagem de Deus para nós outros hoje. E vamos ver agora o que ocorreu a partir do versículo 16. Então, Isaías dijo a Ezequias: escucha a palavra de Jeová. E aqui vem dias em que todo o que há em tu casa, o que tus padres han atesorado hasta el dia de hoje, será levado a Babilônia, não quedará nada, ha dicho Jeová. E de tus hijos que procederão de ti, que tu habrás engendrado, tomarão para que sejam eunucos em el palácio do rei de Babilônia. Ezequias dijo a Isaías: a palavra de Jeová que hablada é buena, porque pensou, não habrá paz e estabilidade em meus dias. E versículo 20 e 21 habla: los demás hechos de Ezequias, de todo su poderío, como construyó el estanque, el acueducto, él introdujo las aguas en la ciudad, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequias reposó con sus padres y su hijo Manasés reinó en su lugar. Hermanos, hermana White habla que a história do povo de Israel poderia ser completamente distinta, diferente, se Ezequias tivesse actuado de maneira correta. Se Ezequias, em vez de mostrar os bens materiais, de mostrar seu tesouro, os perfumes, sua armeria, todo o que tinha, se Ezequias tivesse recebido os embajadores de Babilônia e tivesse falado de Deus, tivesse ensinado a respeito de Deus, tivesse ensinado a lei de Deus para eles, a Babilônia poderia, esses embajadores volveriam a Babilônia e vai levar o conhecimento de Deus. Esse império babilônico poderia ser uma bendição para todo o mundo. Pero o que ocorreu é que Ezequias roubou a glória que pertencia a Jeová, a Deus, e tomou a glória para si mesmo. E por isso que a história de Babilônia foi uma história diferente. Eles não conheceram a Deus nessa ocasião, quando devia reconhecer. Mais tarde é verdade que através de Nabucodonosor e de Daniel puderam conhecer. Pero tuvo que cumprir o que Deus falou através do profeta Isaías, dizendo que os jovens e tus hijos serão levados cautivos a Babilônia. E nós sabemos que alguns anos mais tarde, em el año 608 a.C., vino Nabucodonosor e levou cautivos a Babilônia, seus filhos, os jovens, e em el año 586 também foram levados os demais, e finalmente eles se tornaram cautivos em Babilônia, porque tudo isso poderia ter um fim diferente se o rei Ezequias tivesse dado a glória a Deus que pertenece a Deus. Hermanos, nossa história de nossa família pode ser distinta, pode ser diferente,
se nosotros damos la gloria que pertenece a Dios. Entonces, esas son las lecciones que nosotros aprendemos del capítulo 20 de Reyes. Hicimos aquí con los hermanos un estudio expositivo, ¿no? De ese capítulo, porque hay muchas verdades, muchas lecciones que aprendemos aquí. Pero para mí la lección más importante que hay aquí es que cuando recibimos una bendición de Dios, y todos nosotros hemos recibido bendición de Dios, la luz de la reforma por salud, la verdad presente que tenemos, el conocimiento de la verdad que tenemos, eso debemos usar para la honra, para la gloria de Dios, como una bendición a nuestra familia, como una bendición para la humanidad. Y va a ser una bendición cuando nosotros vivimos y cuando nosotros compartimos todo el conocimiento que tenemos. Y de esta manera Dios es glorificado. ¿Qué han visto en tu casa? Espero que tus amigos, tus vecinos, todos los que vienen a tu casa, han visto la gloria de Dios. Han visto las bendiciones de Dios en su vida y de su familia. Y la otra gran verdad, hermano, vamos a tener nuestra familia, nuestra casa en orden, porque un día vamos a morir. Y si somos llamados al descanso, pero nuestra familia, nuestra vida está en orden, va a ser apenas un tiempo de descanso, hasta que Cristo venga. Que Dios bendiga a mis queridos hermanos, mis hermanas, para que todos nosotros podamos tener nuestra familia en orden y podamos glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Amén.